TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Está no ar o Semana Ilustrada, onde trazemos para você as principais reportagens da semana. E veja agora os nossos destaques. Cai número de acidentes com vítimas fatais nas estradas no feriado prolongado de Natal. Homem é assassinado com golpes de faca no bairro Ana Pinto de Almeida. Produtor rural denuncia morte de animais para furto de carnes em fazendas. Campanhas despertam a solidariedade no período natalino. E o aeroporto da cidade está operando com mais voos. Mais um homicídio foi registrado em Araxá este mês. O crime aconteceu em uma república de trabalhadores. Francisco Alexandre Leite, de 38 anos, natural da cidade de Exu, em Pernambuco. Era funcionário de uma empresa que presta serviço a uma mineradora em Araxá. No imóvel onde o crime aconteceu, residem famílias que vieram do norte do país. O corpo estava no passeio, no imóvel de número 55, aqui no bairro Ana Pinto de Almeida. A necrópsia vai definir quantas facadas a vítima levou. Em 2 anos, as vítimas de homicídio consumado no estado passaram de 3.592 entre janeiro e novembro de 2017 para 2.816 no ano corrente. Em Araxá, dos 12 registros desse tipo de crime em 2018, 2 foram no mês de dezembro. Dados do Observatório de Segurança Cidadã mostram que, pelo interior, 77,2% dos municípios não tiveram registro de homicídio, mantiveram ou reduziram índices. As testemunhas relataram o que aconteceu antes das facadas e tijoladas. Populares, que quiseram se manifestar a respeito do ocorrido, disseram que esse cidadão que foi vítima de golpes de faca e também de tijoladas, ele teria tentado molestar uma criança. Em princípio, tentado passar a mão numa criancinha de 2 anos e depois tentado levar para um banheiro uma outra criança de 10 anos. No último dia 17, o Wilde José Ribeiro morreu após 3 golpes de machado na cabeça, na rua Joaquim Geraldo Filho, bairro Orozino Teixeira. A segunda vítima tinha passagem pela polícia em Minas Gerais. Os acusados ainda não foram identificados. A polícia continua no rastreamento para localizar o autor? Sim, agora é a questão investigativa, Quem vai conduzir o inquérito são através de informações, de colheita de testemunha que talvez venha a repassar alguma coisa mais contundente a respeito do ocorrido. O aeroporto Romeu Zema disponibilizou uma nova grade com 5 voos, principalmente para atender a demanda de empresários que precisam se deslocar para viagens de negócios para as capitais. A cidade conta hoje com mais 2 linhas. As mudanças na quantidade de voos foram determinadas pelas companhias. Possibilita várias conexões saindo de Araxá para os 4 cantos do país. E a expectativa é de que, com o ganho dos novos voos, aumente também a movimentação de passageiros. Segundo o administrador do aeroporto, é uma grande oportunidade de desenvolvimento. A gente orienta o passageiro fazer a compra pela internet no site oficial da empresa aérea, que ele vai conseguir um preço mais barato, ele conseguindo fazer seu planejamento de viagem com antecedência, ele vai pagar mais barato. Confira a grade de voos comerciais disponíveis em Araxá. No domingo, a previsão de partida de Araxá a Belo Horizonte está prevista para as 15 horas e 55 minutos. Já na segunda-feira, o horário é 11 horas e 20 minutos. Na quarta-feira, a decolagem está prevista para as 15 horas e 20 minutos. Na quinta-feira, o horário é às 17 horas e 20 minutos. E na sexta-feira, 16 horas e 20 minutos. O grupo de teatro Fratello apresentou o espetáculo Milagres de Natal. A peça buscou o resgate de valores humanos e a importância da família e da amizade. O tempo passa. E o melhor que nós podemos fazer
é deixar que as coisas aconteçam como deveriam acontecer. A história inicia em 1995, quando a família apresenta os 2 filhos e a filha, contemplando o lar docilar. A gente estava buscando mensagens reflexivas de Natal, que a gente queria fazer uma coisa diferente esse ano. Não o clown, né, que é o nosso tradicional. Hoje mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e um remédio era vez de proteção. Trilha sonora ao vivo. E no repertório mudaram as estações de Cássia Eller e Oração, da banda mais bonita da cidade. A gente, quando estava construindo o espetáculo, buscou músicas conhecidas que combinem com a mensagem natalina de alguma forma. Às vezes não é a música completa, mas um trecho dela casa com a mensagem que a gente quer passar e ao mesmo tempo atrai aquele ouvido que está passando, escuta, fala, deixa eu ver o que está acontecendo e acaba acompanhando o espetáculo. A data remete à solidariedade e o tempo de ficar ao lado de familiares. 23 anos na trajetória de uma família que presenciou na vida e na morte os milagres de Natal, mostrando que a passagem e os desafios demonstram que a vida é um trem-bala. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. A cada apresentação, o público pôde sentir a emoção e o encantamento da divindade proposta com o nascimento de Jesus. Eu acho que consegue atingir todo mundo. As pessoas vão passando, vão olhando, vão vendo a peça, vão se envolvendo com aquilo que está sendo mostrado, interpretado. E está sendo muito bem aceito, está sendo bem bacana. E um Feliz Natal em Libras. A compensação pelo trabalho e estudo tem beneficiado detentos do Presídio Regional através da Lei de Execução Penal. O objetivo é ofertar atividades que possam preparar os apenados para voltarem ao convívio social após o cumprimento da pena. A medida está relacionada ao direito assegurado na Constituição Federal. Atualmente, 67 presos participam do programa de remissão de pena, exercendo algum tipo de trabalho dentro da unidade. Outros 17, por meio do estudo, completaram o ensino fundamental e, em 2019, cumprem o ensino médio, também dentro da remissão. De acordo com o diretor, a remissão é um direito de quem cumpre regime fechado ou semiaberto. O sistema estabelece condições para validação de bons comportamentos. Eles são classificados através do CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação, passa por uma avaliação, é avaliado o comportamento, é avaliado a vida deles aqui dentro da unidade. E com esse comportamento, eles não cometendo faltas aqui, eles passam a trabalhar, são observados. Este homem de 35 anos faz parte do programa 9 meses. Ele confecciona dentro da cela peças de artesanato. Condenado a 27 anos de prisão, espera a redução da pena para conquistar a liberdade. É um jeito mais fácil para a gente pagar a nossa pena e ir embora mais rápido, né? Assim como ele, essas duas mulheres também trabalham auxiliando na limpeza do espaço, um incentivo para o reingresso à sociedade. E a gente também, de ficar dentro da cela, fechado, fica melhor aqui de fora, trabalhando aqui de fora, né? É um meio que a gente tem para poder remir a pena, ir embora mais rápido. E o trabalho aqui de fora a gente aprende muitas coisas. Oportunidade que não é oferecida a todos. E os critérios de participação são rígidos. Quando o preso ele é considerado apto, a gente começa a contar e no próximo ano a gente reavalia. Se dentro desse período o trabalho dele foi satisfatório, se ele teve boas notas, ele continua. Caso contrário, se ele comete alguma falta, ele é retirado do benefício, a gente espera um tempo para depois fazer a reavaliação. A campanha de Natal Papai Noel dos Correios chegou até a escola da Zona Rural José Bento, localizada na comunidade da Boca da Mata.
Os pequenos foram surpreendidos com a chegada dos presentes. Cada criança recebeu exatamente o que pediu. As professoras mobilizaram em sala de aula os alunos para escreverem as cartinhas. O trabalho desenvolvido pelas professoras foi de grande incentivo para que eles vivenciassem o Natal solidário. E o mais interessante, o mais bonitinho que eu acho, é que eles pedem coisa que está no alcance. São coisas que as pessoas conseguem doar. Pablo queria um livro para colorir e ganhou bem mais que isso. Aí veio 2 livros de colorir, um com tintas e um com lápis de cores. Aí eu fiquei bem satisfeita, por causa eu pedi só um. Já Larissa preferiu pedir por materiais escolares para o retorno das aulas no próximo ano. A mochila com os materiais escolares dentro. Assim como ela, várias outras crianças escolheram de presente cadernos e mochilas. Para ajudar minha mãe, porque nós é 4 irmãos, para não ficar muito apertado para ela. E os brinquedos fizeram a festa da criançada. Esse ano eu já ganhei 2 carrinhos de controle remoto. Eu queria agradecer ao Papai Noel por isso. E a iluminação natalina atraiu a atenção de muitos turistas que visitaram a cidade e se tornou referência no estado. É a criatividade para preservar o período mais especial do ano. Avenida Imbiara com 375 árvores iluminadas. Gigantescas bolas retratam as tradicionais árvores de Natal. Cenário da Praça Governador Valadares, escolhido pela professora para recordar a data. Registrar um momento. Com certeza, uma boa lembrança. Arranjos de luzes de LED com 150 mini lâmpadas cada, rota traçada para atender a população e turistas. Nós escolhemos sempre as principais, as entradas da cidade, os rotatórios de entrada da cidade. Então nós temos decoração na Avenida Ítalo Rossi, na Avenida Ministro Olavo Drummond, e esse ano lá com toda a iluminação nova. Locais que atraem olhares de crianças e adultos. Luzes e cores que enfeitam casas, lojas e espaços públicos. A cidade ganha um roteiro turístico diferenciado. Materiais que são usados ano a ano e em 2018 receberam alguns incrementos. Nós estamos sempre reutilizando, nós guardamos com todo zelo o ano todo. Os enfeites, eles são todos... a parte elétrica deles são todas testadas, nós trocamos as mangueiras que sempre há necessidade devido à chuva, à exposição, então a gente sempre faz isso. No próximo bloco, bandidos invadem fazenda e matam gado para furtar carne e o crescimento de usuários da internet. Semana Ilustrada volta daqui a pouco. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Coisas para se fazer quando um ano começa. Em primeiro lugar, sorria. Todo início merece ser comemorado. Pergunte, descubra, aprenda. Tente enxergar o mundo com os olhos de uma criança. Não fique muito tempo sem pôr os pés na grama ou sem visitar cachoeiras. A natureza cuida da gente quando a gente cuida bem dela. Por falar em cuidado, trate bem do seu corpo. Você precisa dele para realizar os seus sonhos.
Lembre-se que a vida não é só trabalho, mas não tem nada melhor que fazer um trabalho que transforma vidas. E sempre, todos os dias, olhe para os lados e agradeça. O melhor lugar do mundo é aqui. Feliz Ano Novo, Araxá! A CBMM tem orgulho de ser parte desta terra. Produtores rurais estão revoltados com o furto de gado na região. Nossa reportagem acompanhou um caso onde a ousadia dos criminosos parece mesmo não ter limites. Juliano é proprietário da fazenda Tamanduá Santa Bárbara, zona rural de Araxá. Ele foi mais uma vítima de roubo de carne. Da vaca da raça Girolando, sobrou apenas a carcaça. Dia 24 de dezembro, nós demos falta de um animal lá na nossa propriedade e fomos procurá-lo e nos deparamos com ele aqui, com a carcaça dele aqui totalmente abatido. Tá? E isso gera uma indignação, uma frustração muito grande, porque você faz um trabalho de 2 anos e meio, que era a idade desse animal, onde você compra sêmen importado, faz fertilização in vitro, justamente para gerar mais lucratividade para o seu negócio. E aí, como se não bastasse o baixo preço pago ao litro de leite, em função das importações que estão desenfreadas, não tem um devido controle, a gente se depara com situações como essa de chegar a ver um animal nosso abatido. Assim como a novilha, que ia entrar em produção de leite nos próximos 5 meses, situação semelhante ocorreu com outros fazendeiros. Num raio de 15 quilômetros, 8 animais foram abatidos nas mesmas circunstâncias em 18 meses. Os suspeitos abatem e cortam os animais nos pastos das propriedades, fato registrado à PM. Agora, o produtor, que também planta milho para silagem e alimentar os animais, pede providências. E um pedido de ajuda às autoridades locais, no âmbito municipal, estadual e federal também, para mudar essa realidade, trazer mais segurança para o campo, ter um olhar diferenciado para o produtor rural, porque o nosso trabalho é árduo e diário, nós temos uma missão bonita e nobre, que é colocar o leite de cada dia na mesa dos brasileiros. Os boletins foram encaminhados para a Polícia Civil. Essa investigação vai começar de imediato. É importante lembrar que, havendo outros fatos de mesma natureza relativa a furto de gado, é importante que esses fatos sejam comunicados, porque a polícia possa ter mais elementos que vão ajudar na elucidação do crime. O uso da internet cresce cerca de 5% ao ano. E na última pesquisa do IBGE, os idosos são os que mais vêm aderindo ao mundo virtual. Em todas as regiões houve variação positiva entre 4 e 6 números percentuais no volume de usuários. Os dados constam no suplemento Tecnologias da Informação e Comunicação do IBGE, quando pela primeira vez houve detalhamento da estatística. Proporcionalmente, o maior crescimento foi entre pessoas com mais de 60 anos, alta de 25,9%. A pesquisa também mostra uma elevação de 7,4% no uso da internet entre adolescentes de 10 a 13 anos. Nesta faixa etária, 71% das pessoas já acessaram o ambiente virtual e 41% têm telefone celular pessoal. A finalidade do uso da rede mundial de computadores alterna de acordo com a faixa etária e profissão. Ernesto Rosa é escritor e historiador. Ele pontua 4 cenários diferentes. A gente fazia assim, um trabalho manual mesmo de colagem, né? Para preparar os originais para mandar para a editora e aí seria feito o trabalho. Hoje é tudo na internet, né? A gente recorta na internet, cola, compra pela internet uma foto. Então é feito tudo aqui na tela, é uma espécie de mágica, né? Um universo inteiro na nossa frente e a gente manipulando isso. Nos últimos 3 meses de 2017, 16,3% da população com 10 anos ou mais fizeram uso da internet através da televisão. Antes, o percentual foi de 11,3%. No caso dos celulares, houve um salto de 2,4 pontos percentuais, quase alcançando a totalidade.
De outro lado, em 2016, 63,7% acessaram a web através de um computador, caindo para 56,6%. Cerca de 835 mil casas deixaram de ter um computador de um ano para outro. Quando pontuam os tipos de conexão, a banda larga móvel é a mais usada, com presença em 78,5% dos domicílios. Muitas das pesquisas feitas por Ernesto para escrever os livros mais recentes, História da Melodia e Sertão da Faria Podre, foram feitas na varanda do apartamento. Hoje eu escrevo mais sobre história da região de Araxá, né, e artigos para os jornais. Então eu tenho que fazer muita pesquisa no computador e também escrever, né, o dia inteiro escrevendo. Beneficiários de programas sociais do governo federal que não atualizarem o cadastro único podem ter o pagamento suspenso até a regularização. A medida é obrigatória para idosos acima de 60 anos de idade e pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada. Ao se inscrever ou atualizar os dados, uma família ou pessoa pode tentar participar de diferentes programas, como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros. Será feita em 4 etapas, né, de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. A primeira etapa está terminando agora, no final de dezembro, né? O pessoal está sendo sendo comunicado através de carta, né? Ou através dos recebimentos junto aos bancos, à rede bancária, para estar comparecendo ao CRAS, para estar efetuando esse recadastramento. A data limite serve para todos. Apenas os nascidos nos primeiros 3 meses do ano têm até o dia 31 de março de 2019 para regularizar a situação. O valor de um salário mínimo, R$ 954, é concedido a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência com renda familiar de até R$ 238,50. Segundo o gerente da unidade em Araxá, perder o prazo representa transtornos, mas o benefício pode ser restabelecido. Alguns beneficiários já tiveram o pagamento suspenso, né, cessado. Assim que constatar que esse pagamento é cessado, ele deve procurar a agência do INSS ou entrar em contato, né, com o 35 para estar efetuando esse cadastramento para poder ter o benefício novamente restabelecido. O Parque do Cristo, muito utilizado pela população mais preocupada com a saúde, agora está com a pista de caminhada com melhor estrutura. As boas-vindas já detalham que a parte amarela do mapa tem uma pista para caminhada e corrida. A escada de acesso também foi renovada. Um ano após a inauguração, houve um desgaste da via de concreto. O novo revestimento de argamassa, 95% acrílica e emborrachada, agradou aos usuários. Valdenice passa pelo menos 1 hora do dia por aqui. Muito mais bonito, ficou mais vistoso, achei muito mais interessante. É mais firme. O outro está mais liso, agora está mais firme. O serviço foi feito por uma empresa especializada em instalação de pisos antiderrapantes. A mudança para a cor terracota tem uma mistura com areia industrial e foi aplicada com um rolo. Durabilidade de mais de 10 anos. Não escorrega mesmo quando está molhada. Investimento no valor de R$ 93.600. O espaço público funciona ininterruptamente todos os dias do ano, de 7 da manhã às 10 da noite, e recebe mensalmente centenas de turistas e araxaenses que vêm com frequência aqui, como o soldador aposentado Renato Silva. Ficou mais aderente, a gente não tem perigo de escorregar, né? Fica bem melhor. Os profissionais da empresa do interior paulista que executaram a troca utilizaram uma lixeira comum para raspar o piso, removendo a tinta e o resto de concreto, retirando fissuras e trincas antes de aplicar o novo calçamento. E além de todo esse aspecto técnico, né, de substituir o piso cimentado, que ele é um pouco mais escorregadio, ele também dá um aspecto de embelezamento ao Parque do Cristo. Mulheres encontraram na dança uma maneira de aliviar as dores da endometriose. A expressão corporal aliada à música traz resultados que animam especialistas e pacientes.
clássico ao som de Aleluia e a versão fitness que proporciona várias sensações, sendo uma estratégia de enfrentamento à endometriose, doença crônica que afeta uma em cada 10 mulheres em idade fértil. Flexibilidade, né? A musculatura, tudo isso ajuda. E a mente também, né? Movimentos que relaxam, conectam o corpo, as emoções e o cérebro, porque envolve a música, que ativa uma série de conexões neurais com a parte motora. Além do bem-estar, ela auxilia na coordenação motora, no ritmo, na perca de peso, para quem tem a necessidade especial. A dança em si, psicologicamente, traz muita felicidade, deixa a pessoa mais animada, mais confiante. A autoestima é o aspecto mais afetado. A mulher deve procurar o estilo de dança que mais combina com ela. Cerca de 90% das mulheres sentem dor durante algum momento do mês. Mais da metade das 3.000 entrevistadas pelo Grupo de Apoio à Endometriose e Infertilidade tem estresse e 34% o diagnóstico de depressão. Nos minutos de cada aula, os pensamentos de fora da sala são deixados literalmente de lado. Para lidar com doenças crônicas, é preciso prestar muita atenção às emoções e atitudes, pois elas afetam toda a bioquímica do organismo. A gente sente o prazer, uma disposição diferente em relação a no período que eu não fazia atividade nenhuma. É uma satisfação muito grande, é uma alegria muito grande, é vontade sempre de voltar. E o Natal reaqueceu as vendas no comércio. Depois de um ano difícil para o setor, por causa da instabilidade na economia, o movimento nas lojas foi bem maior que o esperado. A procura chegou a ter aumento de até 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. O reflexo das compras nos últimos dias demonstra a cautela dos consumidores, mas a data não passou em branco. Como é costume do brasileiro, muitas pessoas deixaram para comprar o presente de Natal no último dia. E assim as ruas do comércio ficaram completamente cheias. Deixar para o último dia pode representar também a rotina apertada de horários. Geralmente que nos últimos dias a questão da folga do pessoal está mais acessível. E a gente deixa para a última hora justamente para quê? Para descermos toda a família e cada um comprar seu amigo secreto, seu presente, sua lembrança. A gente sempre dá uma lembrança, né, para família, para os sobrinhos, para os afilhados. Mesmo com o impacto da crise econômica registrada este ano, presentear foi o símbolo do Natal. Pesquisas apontam que brinquedos, roupas e acessórios foram os produtos mais adquiridos pelo consumidor nesta época. E as famosas lembrancinhas continuaram sendo uma tradição. Nem que seja uma lembrancinha. Nem que seja uma lembrancinha. Neto, filha, minha mãe, todo mundo. E você vai ver a seguir a cerimônia de posse da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores. E o Ministério da Cultura aprova projeto de repasse de recursos da CBMM para a reforma do Museu Dona Beija. Voltamos já. Cada um sabe a força que move a sua paixão e o sentido de sua participação. A cidade somos todos nós e precisa da nossa ação. A vida fica melhor com a nossa contribuição. Mais saúde, mais educação, mais emprego. A cidade bonita crescendo veloz, mais segura, trazendo conforto e felicidade. Afinal, a cidade é de todos e para todos nós. A Prefeitura de Araxá deseja um feliz ano novo e que a cidade seja cada vez mais de todos. E para todos nós. A Polícia Civil disponibilizou um novo site para a população com dicas de segurança. Algumas dicas se referem à segurança patrimonial, residencial, segurança na internet e nas redes sociais. A nova ferramenta busca aproximar a Polícia Civil do cidadão e facilitar o acesso à informação e a mecanismos de proteção social.
Com outra novidade, o site disponibiliza notícias a respeito das ações realizadas pela corporação em diversas áreas. Este conteúdo pode ser encontrado na página Responsabilidade Social. Informações de interesse sobre o serviço prestado agora estão disponíveis de forma mais ágil. Foram agrupados nos eixos Investigação e Polícia Judiciária, Trânsito e Identificação Civil, ajudando o cidadão a encontrar de forma simples a informação desejada. Dentro do menu Atendimento há um link para dúvidas frequentes e também a opção Fale Conosco, onde é possível enviar mensagens. E tudo pode ser acessado por meio do novo endereço www.policiacivil.mg.gov.br. 11 pessoas morreram nas estradas federais do estado no feriadão de Natal, segundo o balanço da Polícia Rodoviária. E durante as fiscalizações, muitos motoristas foram detidos dirigindo embriagados. Os agentes da PRF registraram mais de 70 flagrantes por hora de condutores fazendo ultrapassagens irregulares em rodovias federais. Entre os dias 21 e 25 de dezembro, o policiamento funcionou em regime de reforço. A gente teve assim, um aumento aí de efetivo, trazendo policiais de folga, né, no dia da folga para trabalhar. O Natal foi o feriado que registrou o maior número de flagrantes de excesso de velocidade, o que chamou a atenção das autoridades pela imprudência dos motoristas. Ano passado, o período contou com um dia a menos e, mesmo assim, o estado registrou 14 mortes. Em 2018, o número caiu para 11. No total, foram registradas 9.227 imagens de radar comprovando alta velocidade. As multas por ultrapassagens proibidas registraram um número de 736 ocorrências. 7.279 veículos foram fiscalizados. Este ano, 4.789 testes de embriaguez foram realizados, configurando em 93 autuações e 11 prisões. Não houve assim uma diferença grande na questão de resultado de fiscalização. O que a gente consegue ver aí é o menor número de mortos. O Museu Dona Beija, fechado desde 2014 por determinação da Justiça por causa de danos estruturais pela ação do tempo, será recuperado para a reabertura. A partir de agora, a reestruturação terá um novo passo. O projeto aprovado no Ministério da Cultura teve o aporte repassado pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Com a aprovação desse projeto via Lei Rouanet, a captação do recurso, nós contamos aí com a parceria da CBMM, que doou para a Fundação esses 2 milhões, quase 2 milhões e 300 mil reais, que serão utilizados para a execução do projeto de reforma, que já está pronto, concluído. Agora nós passamos com a aprovação da abertura do crédito no orçamento da Fundação, com a possibilidade de execução, então, desse projeto. Entre os museus do município, esse é o mais antigo. Essa faixa detalha o prazo de execução das melhorias. A data era junho de 2019. Com o aproximar dela, o período foi retirado. Museu criado em 1965, acervo tombado em 1990. E no final do ano de 2015, a Fundação Cultural Camão Barreto conseguiu renovar a concessão do prédio por mais 5 anos. Concluído o projeto para a obra em maio deste ano, a execução da restauração tinha prazo inicial de 16 meses. Fechado há quase 5 anos por decisão do Ministério Público, após receber denúncias de problemas na estrutura do teto e na rede elétrica, o procurador detalha o novo cronograma. Temos aí os prazos das leis de licitação de contratação da empresa. Possivelmente nós vamos seguir a modalidade de concorrência, que demora aí cerca de 30 a 45 dias para a conclusão do processo de licitação. E tomou posse esta semana a mesa diretora que vai comandar os trabalhos na Câmara de Vereadores até 2020. A cadeira já foi ocupada em 2 mandatos, de 2009 a 2012 e entre setembro de 2015 até o final de 2016.
Carlos Roberto Rosa não compareceu à transmissão de cargo da mesa diretora. Ele foi reeleito para presidir o Legislativo de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. O primeiro secretário da mesa diretora em exercício leu o termo de posse e colheu as assinaturas dos parlamentares presentes. Assumem os seguintes cargos. Como segundo secretário, Hudson Fiuza Lemos, do PSL. Primeiro secretário, José dos Reis de Paula, do PT. E na vice-presidência, Farley Pereira de Aquino. Sabemos das responsabilidades, sabemos daquilo que é o anseio da nossa comunidade e da dificuldade que vem passando, não só Araxá, mas os demais municípios. Fabiano Santos Cunha, do Partido Republicano Brasileiro, permanece na função até o último dia de 2018. Foi um momento, eu diria, de transição no Poder Legislativo, onde nós aplicamos uma nova metodologia administrativa que com certeza teve o crivo da sociedade. E na última reunião do ano, em sessão extraordinária, foram votados projetos do Executivo. Os projetos enviados dia 24 de dezembro chegaram à Casa de Leis em caráter de urgência. 11 vereadores apreciaram cada um deles. O de número 99/2018 altera o anexo da Lei Municipal 7.090 de 2016, que dispõe sobre a reestruturação do IPREMA e é referente à contribuição patronal suplementar, que vigora a partir de 1º de janeiro de 2019, e o 101/2018, que trata de abertura de crédito especial no valor de R$ 639.890,68 para o projeto de aquisição do acervo de obras de Camon Barreto, com aprovação via Lei Rouanet e recursos da CBMM. As propostas foram lidas em plenário e encaminhadas às comissões permanentes para os pareceres. A extraordinária foi suspensa por alguns minutos para que conversas pudessem acontecer e dúvidas esclarecidas sobre as 3 propostas. Logo após os debates, a votação. A revisão da contribuição é feita anualmente. O chamado cálculo atuarial passou de 6%, conforme foi aplicado em 2018, para 7,58%, valendo a partir do dia 1º. Todos aprovados por 10 votos a 0 e encaminhados para a sanção do prefeito. O superintendente do IPREMA explicou como o cálculo para o reajuste anual é feito. Para encontrar a alíquota suplementar que o município, que as entidades, a Câmara, deve repassar ao Instituto. Então, ela inicia esse cálculo em setembro e ele finaliza agora no final do ano. Por isso, a necessidade de passar para começar 1º de janeiro com a nova alíquota suplementar. Pelo menos 60% dos cigarros que entram no comércio mineiro são contrabandeados do Paraguai, um prejuízo recorde para os cofres do Estado, principalmente no recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Cargas milionárias atravessam as fronteiras diariamente. A evasão de impostos que deixam de ser recolhidos atinge 11,5 bilhões de reais, número maior do que a arrecadação, estimada em 11,4 bilhões. Dados que superam o último recorde em 2011. De 2015 a 2018, o mercado ilegal deste produto no estado cresceu 12%, 9 pontos percentuais em participação de mercado. Em Minas Gerais, 49% dos estabelecimentos que vendem cigarros comercializam também o produto contrabandeado. Cerca de 24 mil pontos estão espalhados por todo o estado. O contrabando financia também o tráfico de drogas, armas e munições. O principal estímulo para este crime é a enorme diferença tributária sobre o cigarro produzido legalmente no país. A BR-262, que é a BR aqui da nossa circunscrição, faz parte da rota, né, do contrabando de cigarro, vindo do Paraguai. Nos últimos anos, a Polícia Rodoviária tem empenhado forças estratégicas para coibir os criminosos. Nós pegamos aí, principalmente no segundo semestre desse ano, né, aumentou bastante a apreensão de cigarros. E quando é pego, normalmente o transporte é feito em carreta, para dar um volume maior, né? Então, quando é pego uma carreta aí, às vezes bitrem, e então dá aí mais de 40 mil maços de cigarros
E qual que é a pena para esse tipo de crime? Qual que, depois de constatado, como que é a ação dos policiais? Olha, aí constatado o contrabando, a origem ilegal do cigarro, tanto o condutor quanto o veículo e o produto são encaminhados para a Polícia Federal, porque se trata de crime federal, né? É internacional, vem do Paraguai. Então aí vai ser feita aí toda a investigação e também há o perdimento, inclusive, do veículo que está sendo utilizado no contrabando. E a gente encerra por aqui. Fique agora com as imagens que marcaram a semana. Tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.